Agora vamos falar de mais um amigo. Todo jovem piloto que a gente traz aqui é amigo dele, né? Impressionante, é o Bibi, né? Já chega assim nos bastidores, já chama de Bibi e fala assim: esse aí já tá por dentro, obviamente. Mas é isso. Gabriel Bortoleto versus Nico Hülkenberg, né? A gente tem essa noção, a gente falou bastante aqui, obviamente, novamente falando, né? Sem contar as sprints, 12-12 nos qualis, né? Então foi bem igual, literalmente. O Gabriel chegou a abrir uma boa margem, mas aí nessa parte final do campeonato o Hülkenberg reagiu, né? Na classificação final da tabela do campeonato, o Nico Hülkenberg 11º colocado e o Bortoleto em 19º, 51-19 em número de pontos a favor do piloto alemão. Mas é isso, eu acho que nesse caso tudo isso que a gente está falando aqui de primeiro ano, né, de carregar o Brasil, né, a bandeira brasileira no carro, eu acho que também tem pressão. Como que você avalia o desempenho do Bortoleto? Olha, acho que foi um primeiro ano muito sólido dele na categoria, principalmente chegando contra um cara que está na Fórmula 1 há o quê? 14 anos, 13, 14 anos. Sim, tá na Fórmula 1 quanto tempo? Sim, é tipo eterno. Ele foi companheiro de equipe do Rubinho, né? Então, exato. Então, assim, é um cara que tá na Fórmula 1 há muito tempo já. E eu acho que, assim, uma das coisas que mais me impressionou do Gabriel esse ano foi a calma, né? E acho que a cabeça, a paciência, a disciplina de não se deixar levar por resultados ruins e também não se abalar por resultados bons. Acho que isso é muito importante também, né? Você ficar tranquilo quando as coisas vão mal, mas também não ficar tranquilo quando as coisas vão bem. É aquela meia. Tá sempre tranquilo e focado na próxima corrida. Acho que ele fez esse trabalho muito bem. Conseguiu entregar bons resultados contra um cara que a gente sabe que é bem rápido, principalmente de classificação. O Hülkenberg é um cara que sempre surpreende de classificação e deu um vareio no Magnussen no ano passado, né? Então, assim, eu acho que foi um bom parâmetro para o Gabriel e né, diferente do Kimi, é um cara que passou por muita situação difícil. Eu lembro, 2021, eu fui para Europa, eu tava de férias na Europa com a minha família e o Dudu Barrichello e o Gabi, eles estavam correndo de freca, lá em Spa. E eu tava a 2 horas de carro, eu peguei o carro e eu fui visitar eles. Poxa, num ano que os dois eram assim, era ruim de ver, sabe, as equipes ruins e andando de 20º para trás. E um cara desse conseguir sair de uma situação dessa, de, apanhar, faz um segundo ano bom de freca, ganha um campeonato de Fórmula 3 no primeiro ano, ganha um campeonato de Fórmula 2, e de uma forma diferente do que ganhou o Leclerc, o Russell, porque, né, o Gabriel ganhou os 2 campeonatos muito mais na cabeça em terminar, pontuar, em resultados consistentes. E não em ser o cara que é flash, né? O cara que passa, agressivo, fala, não sei o quê. O cara que tá sempre ali. Então, esse estilo do Gabriel, eu acho que é uma coisa muito, muito, muito importante que ele tem. E se ele conseguir manter isso, que obviamente ele vai, só tem a agregar pro futuro. É um cara que não quer atenção, não tá lá pelo glamour, ele quer fazer o trabalho e seguir, né? Um cara muito simples, assim, nesse sentido. E acho que só tem a favorecer ele. A gente já falou tanto do Gabriel, assim, até por causa da reação negativa de parte do público, que é uma parte pequena até, né? Porque normalmente a reação do torcedor, tal, quem gosta, quem acha legal, normalmente nem fica comentando tanto, né? A tendência é sempre o descontente expor isso, né? Mas agora temos uma nova era, inclusive dentro da equipe, que não vai ser mais a Sauber, vai ser a Audi. E a gente precisa entender como que vai acontecer esse processo, essa mudança, porque a Audi também, assim como a Red Bull, vai estrear como fornecedora fabricante na Fórmula 1. Isa, vamos seguindo, pedindo paciência para a galera? Com certeza, né? A partir do ano que vem a gente eleva um pouquinho o sarrafo na avaliação, claro. Sim. Não é mais um ano de rookie. Especialmente nas pistas que ele já correu bem esse ano. Exatamente. Né? Avaliar como que ele vai melhorar em alguns pontos que a gente sabe que precisam ser melhorados, né? Mas ainda assim, como a gente já trouxe várias vezes, até mesmo aqui nesse podcast, que o ano que vem é tão incógnita para todo mundo que a gente ainda nem sabe como que a gente vai elevar o sarrafo para avaliá-lo, Sim. né? A gente sabe que nos detalhes ele tem algumas questões a serem melhoradas e acho que com certeza ali com 2, 3 corridas ele já vai estar em um outro nível de evolução como piloto.
Mas tem que esperar para ver também o que a Audi vai conseguir oferecer para ele, para o Hülkenberg. Mas o Nick trouxe um ponto muito legal e que eu acho que é muito, assim, característico pós-Interlagos, né? Que ele bate, ele tem um fim de semana tenebroso em Interlagos. Ele vai para Las Vegas, ele tem outro fim de semana ruim. Mas em momento algum você vê ele... eu não digo nem transparecer, mas ele se mantém calmo nas entrevistas, ele se mantém calmo na pista... Ele se mantém calmo em todas as situações. Declarações que não, basicamente é aquilo que a gente vê na pista, o que ele fala bate com aquilo que a gente vê na pista. Não é um cara que fala umas bobagens, assim, às vezes. E sim, sem tom derrotista, sem tom, tipo, fim do mundo. Errei. Tentei, né? Fui ali mais agressivo do que eu deveria, ou tentei fazer uma coisa diferente. E é isso, tô no meu primeiro ano, eu acho que eu tenho o direito de tentar, já vi que não vai funcionar, bola pra frente. E foi bola pra frente mesmo. Simplesmente depois, Qatar, Abu Dhabi, vida que seguiu. Então, assim, eu acho que de uma maturidade muito grande. E o fato do Bortoleto também começar numa das piores equipes permitiu muito essa evolução dele. De entender que nem sempre as corridas vão ser fáceis, nem sempre as estratégias vão ser as melhores, as condições não vão ser as melhores. Então, é aquela coisa, né? É o mesmo do Russell. Você ser criado e você crescer num ambiente complicado te faz querer evoluir muito mais do que você já chegar numa equipe de ponta logo de cara. Então, o Gabriel, ele tira muito mais aprendizado, na minha opinião, do que os outros, porque ele cresceu junto com a equipe. Ele cresceu junto com o Jonathan Whitley. Ele cresceu junto com o engenheiro dele de pista, que também foi o primeiro ano dele como engenheiro de pista. Então, pro ano que vem, essas evoluções vão ser muito maiores. Mas, assim, você olhar... o Bortoleto ficar empatado em classificação com o Hülkenberg é algo inacreditável. Bizarro de bom. Tá? E aí a gente vê, né, que a diferença, né, de experiência, ela se reflete no resultado final da corrida, porque um sabe gerenciar melhor o pneu do que o outro, um tem uma largada melhor do que o outro, um, às vezes, por ser mais experiente, né, consegue impor para a equipe o que ele quer melhor e que o resultado acaba sendo melhor na pista. Então, assim, acho que totalmente dentro do... Minto. Mais do que o esperado pelo empate na classificação, mas no resultado final ali esperava-se sim que o Hulk fosse sair melhor do que ele. E é isso que você já falou, não nem a primeira vez que você fala isso, mas é sempre bom ressaltar. O Bortoleto era novato, o Jonathan Whitley era novato na função, o engenheiro de pista dele era novato na função, quer dizer, é uma tríade ali que também está aprendendo. Né? E o Whitley acho que nem começou a temporada como chefe de equipe, ele teve que entrar, sei lá, em abril, por conta desse período, né, de carência aí pós-Red Bull. Então, eu acho que isso não é uma desculpa nem nada, mas dá pra gente avaliar como eu avalio ótimo o primeiro ano dele na Fórmula 1. Exato. O Franz Tost, ele fala que um piloto na Fórmula 1 precisa de 3 anos pra realmente começar a falar, beleza, o cara vai ou não vai, né? O primeiro ano passa muito rápido, né? O primeiro ano, você vê, acabou. E segundo ano você começa a entender um pouco mais, você começa a ter um pouco mais de visão, acho que macro, do que acontece no final de semana. E ele fala que o que coroa o terceiro ano é você conseguir gerenciar os pneus durante a corrida. Então, é muito difícil você ter uma noção real do que o piloto pode te entregar de uma forma madura antes de 3 anos de Fórmula 1, pelo que ele fala, né? Não o que eu falo. Não, por mais que algumas opiniões, inclusive contra o Bortoleto, a gente discordou durante o ano, mas essa questão dos 3 anos faz muito sentido. Ainda mais no momento da Fórmula 1 em que se testa muito pouco. Exato. Porque... Não se treina mais. Exatamente. Basicamente é um simulador e na hora de ir para a pista, seja o que Deus quiser. E com o fim de semana sprint, você treina menos ainda, né? Pois é. E aí já tem uma questão de viver clima de corrida, né, largada, aquela tensão toda. Tudo bem, eu acho que de certa forma eles vão para a corrida de domingo, mas talvez um pouco menos tensos, porque já teve largada no dia anterior, vai querer fazer alguma coisa diferente. Mas mesmo assim, é muito complicado.